Graças e paz, irmãos. Só um minuto aí que eu estou tendo um problema aqui com a transmissão para o YouTube. Já já eu volto aqui. Graças e paz, irmãos. Depois de pouco mais de 2 meses, estamos retornando. Na verdade, éramos para retornar na primeira semana, mas eu tive um problema de inflamação do nervo do meu braço e estava incomodando muito. Doía muito, aí ficou impossível. Depois tivemos o período de carnaval, fomos para o retiro espiritual, como todo ano fazemos, e agora estamos retornando. Então é muito bom estarmos aqui. Hoje estamos com um problema com a transmissão do YouTube. O YouTube não está querendo espelhar a transmissão do Zoom. Deu um conflito mais uma vez. É raro acontecer, mas tem dia que dá. Então, para aqueles, a Frânia avisa a Ângela que para acompanhar a aula hoje tem que ser pelo Zoom. Eu já enviei um recado para todas as pessoas que acompanham pelo YouTube. Então, à medida que elas forem vendo o recado, eu creio que elas vão estar acessando. Graça e paz a todos que estão aqui. Vlamir, já está com iPhone 4 aberto aí. Tudo bem, pastor Renildo? Como é que você está? Como é que está a vida aí em Curitiba? Tudo novo agora, né? Começando de novo, devagarzinho, se adaptando com as Começou ainda. mudanças. Deixa eu ver aqui.
Faz quanto tempo que você mudou para aí? Está fazendo 40 dias. 40 dias já? É. Estou tentando acessar o som de vocês no meu retorno aqui, mas não está O querendo. pastor Ângelo disse que o YouTube não tá só aguardando aí. Não sei É, se é não, daí. deu um conflito hoje, como aconteceu só uma vez o ano passado, né? Então Aham. hoje ele não está aceitando. Eu estou tentando enviar a transmissão, mas ele não está aceitando. O senhor está me boicotando. Acho que foi um drone russo. O Mas senhor é o está me YouTube. É o boicotando. YouTube que está te boicotando, não sou eu, não. É, só porque eu não fui no carnaval aí. Eu vou tentar mandar de novo aqui. Ela está tentando carregar novamente aqui. Só um minutinho. É, Angela, hoje vai ter que reclamar com o YouTube. Mandei de novo, tentei conectar de novo e espelhar o canal, mas não aceitou. Então, hoje teremos que fazer a transmissão diretamente aqui. Eu enviei uma mensagem para todo mundo agora explicando. Para a semana, se Deus quiser, estaremos fazendo a transmissão nas duas plataformas. Essa aula vai ser gravada, mas depois da aula eu edito, já estou começando a editar. A partir desse ano, nós vamos editar a aula para cortar essa primeira parte, que são quase 10, 15 minutos, que a gente conversa um pouco e espera o pessoal entrar para a aula. Então, essas partes estão sendo removidas para a gente começar a montar a estrutura de forma que todo mundo que acessar só pegue o período da aula, né? Então, é muito bom nós estarmos aqui. Ainda estou com o ombro e o braço incomodando um pouco aqui, mas a dor agora é suportável, né? Então, por isso, não precisamos estar cancelando a aula hoje. Frânio, está tudo tranquilo por aí? Sim, tudo tranquilo. Tirando o YouTube, que a Ângela tá aqui, mas tá tudo tranquilo, a ver pelo celular. Irmãos, 2 minutinhos, 1 minutinho só que eu vou ter que ligar direto o meu retorno aqui, que está bem difícil escutar vocês pelo notebook. Só um pouquinho.
Prontinho, estamos voltando de forma definitiva. Agora já estamos com o retorno aqui ligado certinho. Temos um irmão nos acompanhando, né? Agora, o irmão Arthur. Tudo tranquilo aí em Floripa, Arthur? Tá bem? Tu ligou a câmera, mas não dava te ver, né? Ah, não dá pra me ver? Não, tudo certo, graças a Deus. Paz aí a todos os irmãos que estão aí presentes. Tudo bem, só calor, muito calor. Então vamos começar. Hoje eu enviei um material para vocês. Eu tinha acabado hoje pela manhã e eu enviei, só que depois, quando eu estava dando uma leitura, tinha alguns erros de português e algumas frases que estavam digitadas um pouco truncadas, não é? Então eu já refiz a escrita, já corrigi os erros de português. A gente tentou mandar rápido demais, né, para que vocês pudessem, pelo menos aqueles que receberam, terem o material em mãos para acompanhar na hora da aula. Se alguém não recebeu o material, pode mandar um zap para mim que eu envio, né? Eu preparei a lista hoje e talvez possa ter faltado alguém que nos acompanha de forma mais direta. A boa parte das pessoas, eles mandaram OK, dizendo que iam participar hoje. Então, eu creio que à medida que a aula for desenrolando-se, não é? À medida que ela vai progredindo, então as pessoas vão estar entrando. Então, vamos começar. Vamos entrar aqui com o material de hoje. Nós vamos, para aqueles que entraram agora, né, e não estão acostumados, nós vamos enviando o material à medida que as aulas estão sendo dadas, né? Então, toda semana você vai recebendo o material que será ministrado na semana e quando terminar a aula, você recebe uma apostila completa com todo o material que foi enviado antecipadamente. Então, para você que está entrando agora, então tem que se acostumar com isso. Então, toda semana vai uma parte do material, ou o material que será ministrado naquela semana. Esse de hoje, possivelmente, nós vamos passar mais de uma semana, não é? Então, hoje é uma missão impossível nós terminarmos esse material que vocês receberam. Possivelmente, aí nós estamos num conflito muito grande, não é? Possivelmente esse capítulo, em especial o capítulo 3, pode nos tomar o semestre inteiro, não é? Principalmente porque essa passagem que nós vamos começar a estudar hoje, Romanos 3, 21 até o 31, é a passagem mais completa sobre a doutrina da salvação que nós temos nas Escrituras. Então, a minha dúvida é se a gente dá uma ideia e depois vocês pesquisam, ou se a gente explora ela bem nas aulas de segunda-feira, né? A gente trata tanto no aspecto bíblico como no aspecto sistemático, né? Porque basicamente aqui nós temos uma estrutura muito clara acerca da soteriologia no que diz respeito à teologia sistemática, né? Então, nós vamos ver essa semana, durante a semana, a melhor maneira de transmitir os ensinamentos que Paulo nos ensina aqui nessa passagem, se de forma mais básica e pelo menos trazendo uma apreensão do assunto, ou de forma mais profunda para que nós possamos ter uma quantidade de argumentos melhor, se verdadeiramente nós formos, como é que eu posso dizer assim, desafiados a partilhar mais especificamente o que Deus fez para que verdadeiramente a salvação pudesse chegar a pecadores como nós. Então, nós vamos pensar isso essa semana e a semana que vem a gente já comenta com os irmãos aquilo que nós vamos fazer. Então, estamos na terceira parte da epístola do Paulo aos Romanos. Irmãos, tem irmãos com os microfones abertos, então hoje, primeira aula, vamos lembrar que vocês fechem o microfone, porque se vocês fizerem qualquer barulho aí, então nós vamos estar escutando aqui, todo mundo que está assistindo a aula vai estar escutando também. Então vamos orar. Pai amado, muito obrigado por mais uma segunda-feira que o Senhor nos faz retornar, Senhor, a essas reuniões que são para nossa edificação, Senhor. É o momento em que, como irmãos na fé, como amigos de ministério,
como pessoas que desejam, Senhor, não apenas estar aprendendo um pouco mais, mas relembrando das coisas que no passado nós estudamos, Senhor, e muitas vezes pelo fato da gente não estar continuamente partilhando elas, ó Deus, elas ficam mais na esfera do esquecimento, Senhor, e essas reuniões que nós fazemos, Senhor, ó Deus, como teus filhos, Senhor, como colegas, Senhor, de caminhada, ó Deus, tem feito com que aquilo que nós aprendemos no passado seja trazido novamente à tona, Senhor, ó Deus, e novas coisas sejam acrescentadas. Por isso, te agradecemos por mais um semestre, Senhor, que o Senhor abriu o nosso coração para estar separando esse momento, Senhor, para juntos sermos edificados, Senhor, e partilharmos, Senhor, uns com os outros, ó Deus, as nossas dúvidas e as nossas compreensões, Senhor. Que o Senhor seja com a vida de cada um de nós. Olha para aqueles que, ó Deus, não normalmente assistem, Senhor, aula no YouTube, é um número considerável assim, Senhor, por semana. Ó Deus, que eles possam estar migrando nessa noite para a sala, Senhor, e que possam ser edificados, Senhor, ó Deus, juntamente conosco. Pedimos que o Senhor seja conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, voltando ao que eu disse, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta muito bem organizada. A estrutura dela, se nós pelo menos tivermos uma ideia de como dividi-la a partir dos temas que Paulo transmite, isso facilita a maneira como nós lidamos com a mensagem da epístola. Até a aula passada, a última aula do ano passado, nós dizíamos para vocês que nenhum de nós deve arvorar a tarefa de pregar sobre a doutrina da salvação entre Romanos 1,18 e 3,20. E o motivo pelo qual nós fizemos essa consideração é porque nessa porção específica da Escritura, o apóstolo Paulo está tratando a questão do pecado e a maneira como o pecado afetou a natureza da raça humana de tal forma que os seres humanos se tornaram incapazes de, por qualquer meio estabelecido por eles, cair nas graças ou no favor divino. Então, o pecado subjugou todo mundo à esfera da ira e da maldição e do desfavor e do desprazer de Deus. Então, nesse sentido, entre o 1,18 até o 3,20, Paulo fala da maneira como o pecado afetou o nosso relacionamento com Deus, o pecado afetou o nosso relacionamento com nós mesmos, conosco, a maneira como o pecado afetou a nosso comportamento moral, a maneira como o pecado afetou o nosso relacionamento com as outras pessoas e tudo aquilo que diz respeito à esfera das relações de autoridade aqui nesse mundo. Então, simplesmente o pecado e a queda nos corrompeu de tal maneira que nos tornamos incapazes de construir qualquer caminho ou produzir qualquer obra que pudesse fazer com que Deus nos justificasse por isso. E diante da lei de Deus, o único veredito que nós recebemos, e nós vamos trabalhar ele hoje, é o veredito de culpabilidade. Toda a raça humana se tornou culpável diante de Deus e, como seres humanos culpáveis, estão caminhando para a perdição se Deus não fizer ou não fizesse algo que pudesse livrá-los desse triste fim. Então, capítulo 1, versículo 1 ao 17, nós temos a grande introdução da carta aos Romanos, né? Ali nós temos um breve resumo de tudo aquilo que vai ser falado durante toda a carta. Do 1,18 até o 3,20, nós temos o pior problema que a raça humana carrega em si, não é? Independente de todo e qualquer problema que nós vamos enfrentar na nossa jornada, o pior problema é o problema do pecado e as suas consequências em relação a Deus, em relação a nós, em relação à maneira como nós nos relacionamos com o mundo ao nosso redor e a incapacidade que o pecado impôs sobre a raça humana de construir qualquer caminho ou produzir qualquer obra que pudesse fazer com que esse ser humano caísse no favor de Deus. Então, nós temos o problema, não temos mais um problema ou um problema. O 1,18 até o 3,20 vai tratar do pior problema que o ser humano pode ou carrega sobre si a partir do momento que, pelo nascimento biológico, ele entra nesse mundo. Depois de Paulo abordar esse problema que revela a total incapacidade humana de produzir e entender as questões espirituais vindas da parte de Deus que possa levar o ser humano a agradá-lo, nós temos a solução para esse problema.
Então, ainda que o problema do pecado seja tão drástico e tão assustador assim, ele não é insolucionável. Então, a partir do 3:21, o apóstolo Paulo, até o final do capítulo 4, versículo 25 do capítulo 4, ele vai trabalhar a solução de Deus para esse problema. Ele vai mostrar do 3:21 ao 31 uma solução que Deus estabeleceu para o problema do pecado do ser humano, e no capítulo 4 ele vai usar o Antigo Testamento para justificar isso, né? Mostrando que o padrão de Deus para a salvação nunca foi Antigo Testamento para a lei, Novo Testamento na graça, como infelizmente muitas pessoas desprovidas dessa percepção, da compreensão do fundamento da salvação, acompanhando toda a existência humana desde a queda lá no Éden, desde Gênesis 3:15, desde o sacrifício de animais que Deus fez para solucionar o problema de Adão e Eva, até a vinda de Cristo e, consequentemente, até a segunda vinda. Então, nós temos a solução para o problema do pecado. Não é uma solução que foi produzida pelos homens, nem foi merecida pelos homens. É uma solução que foi produzida pelo próprio Deus e foi concedida aos homens a partir de um favor divino, como Paulo vai dizer em Efésios 2, 2:8 e 9, como um presente divino. A partir do capítulo 5 ao 8, nós temos aquilo que nós chamamos dos benefícios da justificação ou dos benefícios da salvação. Aquelas bênçãos que são derramadas sobre o ser humano pecador como resultado da obra perfeita que Cristo ofereceu por eles na cruz do Calvário. Então, nós temos do capítulo 5 a relação do ser humano que foi quebrada lá no Éden, restabelecida por intermédio da fé em Jesus Cristo, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus, né? E essa paz não é como muitos assim entendem, um sentimento de tranquilidade interior acerca da nossa condição, não. É o restabelecimento de um relacionamento que foi quebrado por força do pecado dos nossos pais, cumulando com os nossos pecados na nossa jornada. E aí nós temos, a partir da obra de Cristo, da fé em Jesus Cristo, a partir da obra da justificação, que nós vamos tratar aqui no capítulo 3, essa grande abertura das portas do reino de Deus, das portas dos céus, das portas da eternidade para pecadores que mereciam exclusivamente a condenação, o veredito de culpados e condenados no dia do juízo. Então, no capítulo 5, nós temos a garantia da nossa comunhão com Deus restabelecida por intermédio da cruz, só que, mesmo que a nossa comunhão com Deus tenha sido efetivamente restabelecida, nós ainda carregamos esse corpo corruptível. E aqui no capítulo 5, 6, 7, 8, nós compreendemos muito bem aquela estrutura que é usada para explicar a doutrina da salvação a partir do curso do tempo, não é? Então, nós usamos muito, né, a doutrina da salvação sendo aplicada a partir do passado, do presente e do futuro. Então, no passado, quando nós cremos, nós fomos libertos da culpa e do castigo do pecado. Então, quando cremos em Cristo, a nossa culpa foi removida, o nosso castigo foi removido, porque ele já foi aplicado a Cristo na cruz. O pecado que nos impedia de nos relacionarmos com Deus pelo perdão e a purificação, eles foram totalmente removidos, e agora nós temos um relacionamento de amizade com Deus, e esse relacionamento que começa na nossa declaração de fé salvadora em Jesus Cristo, ele vai ultrapassar as barreiras da eternidade, porque nada, absolutamente nada, como no final de Romanos capítulo 8, pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no tempo passado, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós fomos justificados, nós fomos absolvidos da culpa e, absolvidos da culpa, absolvidos também do castigo, libertos do castigo. No segundo estágio, agora no tempo presente, nós estamos sendo libertos da influência que o pecado ainda exerce sobre nós. Então, nós ainda carregamos o corpo corruptível. E carregando esse corpo corruptível e vivendo no mundo caído, nós estamos sendo confrontados com as tentações para que nós permaneçamos vivendo, ou como usando a imagem que Paulo usa em Gálatas capítulo 5, do 16, andando na carne e não no espírito, né? Então, nós somos bombardeados continuamente por tentações. E aí, o que é que Paulo vai trabalhar? Que
Paulo vai, a partir do capítulo 6, estar nos lembrando que, por causa da obra de Cristo e da nossa identificação com Ele, a nossa escravidão diante do pecado, ela simplesmente foi terminada, né? Ela foi encerrada. Então, Paulo vai chegar a dizer em Romanos 6, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai ver de forma mais clássica e mais clara assim, que nosso velho eu, não é? Aquele que nos identificava com Adão e que estava escravo do pecado, ele foi crucificado com Cristo para que nós não mais sirvamos ao pecado como escravos. Então, nós não somos mais escravos do pecado. E aí, Paulo vai trabalhar a doutrina da santificação progressiva. Ele vai dizer que, à medida que a nossa caminhada for se desenvolvendo, nós devemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça e para Deus, diferente de como nós fazíamos sem Cristo quando nós oferecíamos o membro do nosso corpo para o pecado. Então, Paulo diz que nós temos uma jornada de batalha contra o pecado, para que verdadeiramente essa nova vida que foi plantada em nós a partir do novo nascimento, ela possa se manifestar e a imagem de Deus que foi afetada pelo pecado possa se revelar cada vez mais na nossa vida. Aí no capítulo 7, ele vai mostrar que essa fé em Jesus Cristo nos libertou da condenação da lei, né? Porque somos pecadores ainda somos imperfeitos, e a lei de Deus, ela continua afirmando que quem comete pecado deve morrer. O salário do pecado para a lei de Deus continua sendo a morte, né? Então, Paulo vai apresentar essa batalha que nós vamos enfrentar de fé em relação àquilo que a lei estabelece para nós. Ele chega, eu sei que alguns estudiosos tentam tirar Paulo de cena, né? Mas eu posso dizer assim que a grande maioria dos intérpretes de Romanos capítulo 7 afirmam que Paulo, ele está falando da batalha que ele trava como ser humano imperfeito no mundo imperfeito, caminhando para o mundo imperfeito no capítulo 7. E aí ele chega no auge da sua argumentação, da sua batalha contra o pecado, e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? E aí ele diz no final do capítulo 7, né? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. E o capítulo 8 ele fala da vida eterna, não é? Da segurança que nós temos de que esse relacionamento, esse restabelecimento do relacionamento com Deus nesse tempo presente, ele vai perdurar até a eternidade. Então ele começa dizendo, portanto, ou por isso, né? Olhando para aquilo que foi dito no capítulo 7, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, em Cristo Jesus, pela fé em Jesus Cristo, pela obra que o Espírito Santo faz no interior da vida daquele que foi convertido, esse caminhará em segurança, e ele vai terminar dizendo que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E aí ele dá uma pausa, ele abre um parêntese, e nós temos aqueles capítulos que normalmente quem expõe Romanos pula, né? Que é capítulo 9, 10 e 11. Por quê? Porque ele vai inserir Israel na história da graça, né? Volto a lembrar, não é incomum, infelizmente, nós ouvirmos crentes e alguns pregadores dizerem que Deus tratava o povo pela lei no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele trata pela graça, mas não é assim. Sempre em relação à justificação e em relação à salvação, sempre foi o binômio graça-fé. Nunca foi. Aliás, Paulo deixou claro no capítulo 3, né, que a lei foi dada para que o ser humano, ao tentar viver por ela, ele descobrisse que ele é um pecador, e lá na parte da carta que ele vai tratar os efeitos da queda, ele vai dizer que a lei ela foi apresentada para que todo homem seja culpável diante do Senhor no dia da prestação de conta. Então, temos aquele grande capítulo sobre a história de Israel, e Paulo insere Israel também na aliança da graça, e capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, nós temos Paulo falando sobre os efeitos que a justificação pela fé ou a salvação deve impor sobre a vida daqueles que foram salvos, né? Então, nós vamos ter a vida de obediência, nós vamos ter a vida de amor, a conduta de amor, né? Nós vamos ter a conduta de identificação com Jesus Cristo, e vários ensinamentos de Paulo entre o capítulo 12, 13, 14 e 15. E aí no capítulo 16 é aquele grande tchauzinho, né, para todo mundo, com aquela lista de nomes que todo pai, toda mãe que tem um filho fica feliz de escolher o nome lá,
para dar ao seu filho, né? Então, se alguém tem dificuldade de escolher um nome para um filho, né, a partir ou mais especificamente, tem dificuldade de escolher um nome bíblico, basta abrir Romanos 16, que você vai ter uma lista bem grande de nomes bíblicos para dar para o seu filho. Então, hoje, depois de passarmos pela segunda parte, que foi a doutrina da queda, ou o problema, não é, real do ser humano, ou o pior problema que o ser humano ele carrega sobre si em toda a sua existência, enquanto estiver correndo a carreira que Deus propôs para ele, enquanto estiver trilhando o espaço de tempo que Deus propôs para ele, a partir de hoje, aí sim, nós vamos entrar na solução. A partir daqui, aí sim nós vamos ter mais facilidade de falar sobre a doutrina da salvação. E hoje nós queremos começar com essa passagem, Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 23, né? Então, esse é o nosso desejo. Possivelmente, não vamos conseguir expor essa porção das Escrituras hoje, não é? O nosso período de aula, 1 hora e 20, por aí, ele não vai nos dar condições de expor essa passagem. Se fosse uma pregação assim, certamente nós conseguiríamos, mas nós temos que caminhar por algumas direções para tentar deixar claro, ou o mais claro possível, aquilo que Paulo quer nos comunicar aqui nessa passagem. Então, lembre, entramos na terceira parte da epístola de Paulo aos Romanos, que fala sobre a solução de Deus para o problema que foi apresentado de 1:18 até o 3:20. Então, ele vai dizer o seguinte: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Tem que corrigir isso aqui, mas eu vou corrigir. Sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, esse texto aqui nós vamos corrigir quando você receber a apostila completa, então eles vão estar todos corrigidos. Então, nessa porção das Escrituras aqui, o apóstolo Paulo, ele volta a usar a linguagem que nós usamos anteriormente, volta a mostrar àqueles pecadores incapazes, culpados diante da justiça santa de Deus, o que Deus fez para salvar a vida deles. Lembra de 1:17? Paulo, no 1:16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também do grego. E aí ele vai dizer o que é que o evangelho tem que o distingue das outras religiões e que o classifica como o único meio por intermédio do qual o ser humano pecador pode ser salvo. Ele vai dizer porque nele, no evangelho, se manifesta ou se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, a mensagem que o Evangelho nos transmite não é aquilo que Deus espera de nós para nos salvar, mas ela nos comunica aquilo que Deus fez por nós para nos salvar. Esse é o grande trunfo da mensagem do Evangelho, e é a partir dessa realidade de uma obra feita por Deus e não por nós, que tanto a esperança de salvação presente como a futura, ela se estabelece e ela finca as suas garras, porque verdadeiramente, gente, a parte do Evangelho não existe nada que seja oferecido em termos espirituais nessa realidade de experiência religiosa do mundo que possa trazer segurança, esperança e tranquilidade ao coração do pecador. Então, aqui Paulo vai responder uma das grandes perguntas ou uma das grandes questões que tem sido levantada pelos homens desde o início, né? E pensando no início, desde a queda da humanidade no Jardim do Éden. Na verdade, nós temos que lembrar isso, né? Quem caiu lá no Éden, quem foi condenado lá no Éden não foi Adão e Eva. Quem foi condenado e foi afastado da comunhão com Deus lá no Éden foi toda a raça humana. Foi Adão e Eva e todos os descendentes que procederam dele até que o final da história e o final do mundo seja verdadeiramente estabelecido.
Então, todos aqueles que tiveram a sua raiz são seres humanos e vieram de Adão, e isso acontece com todo ser humano até a segunda vinda de Cristo. Ele já vem a esse mundo debaixo do estado de condenação, porque lá no Éden não foi Adão e Eva condenados. Toda a raça, já que eles eram os nossos representantes. Então, a questão que surge durante toda a história da humanidade é essa que os filósofos debateram e não encontraram, tentaram, mas não encontraram uma solução segura, é de que maneira o homem pode ser justo diante de Deus. A ideia é de que maneira Deus pode olhar para esse homem e o ver de forma tal que o favor de Deus venha repousar sobre ele, né? Então, essa pergunta é a pergunta cuja resposta é a mais importante para todo ser humano que nascer, viver e morrer durante toda a existência dessa realidade humana como nós a conhecemos. Então, de que modo podemos ser aceitos e aprovados por Deus? Poderíamos mudar essa primeira pergunta dessa maneira, ou poderíamos estabelecer de que maneira nós poderemos desfrutar da vida eterna aqui e depois da nossa morte. Então, depois que os nossos primeiros pais, eles pecaram ou eles caíram lá no Éden, dependendo da expressão que você vai ler nos escritos que falam sobre a queda no Éden, o que ocorreu com eles? Eles perderam aquilo que na teologia e na antropologia bíblica nós chamamos de justiça original, não é? Que foi conferida a eles na criação. Ou seja, a Bíblia diz que o homem foi criado, homem e mulher. Infelizmente, tem algumas pessoas pregando por aí que a mulher não foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isso é um problema complicado de se resolver, porque lá em Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então, não tem como nós ouvirmos alguém pregar que a mulher não foi criada à imagem e semelhança do homem, e o argumento deles é porque a mulher veio procedente de uma parte do homem que foi removida por Deus, e aí por diante, por isso a mulher é a imagem e semelhança do homem. Então, mas não faz diferença, né? Porque se ela veio do homem e é um ser humano, então se aplica a ela também. É só uma questão de interpretação, um pouquinho de raciocínio, né? Um pouquinho de neurônio, assim, na hora de se interpretar o texto. Mas o que acontece? Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança, ela deveria ser refletida a partir de uma vida de obediência prazerosa e completa à vontade de Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus seria revelada em um Adão que nascesse e vivesse em plena obediência a Deus. Foi isso que Jesus Cristo fez quando veio. Ele nasceu, viveu, foi tentado em tudo, mas não pecou. Então, esse é o padrão da manifestação da imagem e semelhança de Deus que levaria o homem à manutenção da sua comunhão com Deus de forma perpétua. Mas, infelizmente, quando os nossos primeiros pais caíram lá no Éden, essa justiça original que deveria se manifestar a partir de uma vida de perfeita obediência, ela foi afetada. E quando essa justiça original foi afetada, o que aconteceu? A questão mais importante a ser respondida pelo homem a partir daquele momento era como ele poderia se tornar novamente justo aos olhos do Criador. Essa era a grande pergunta, a pergunta que se tornou central. Então, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e aí a gente estuda isso na antropologia bíblica, né? Então, Deus dota esse homem de justiça, retidão, bondade e inocência, assim, inocência no fato de que até a experiência do Éden lá com a serpente, o homem vivia sem essa experiência dos impulsos da natureza pecaminosa que fica incitando o homem a praticar coisas que são contrárias à vontade de Deus. O homem não tinha conhecimento dessa realidade, ela se tornou uma questão prática na sua vida depois da queda. Então, o que aconteceu? Esse homem, usando da liberdade de escolha que ele tinha, ele simplesmente usou essa liberdade para fazer aquilo que Deus havia proibido.
para experimentar aquilo que Deus havia dito para ele que não seria bom para ele. E aí o que ocorre quando ele decide fazer o contrário do que a imagem e semelhança de Deus refletida na vida dele deveria revelar, ele simplesmente cai do seu estado original de justiça e, ao invés de agora estar debaixo da bênção e da comunhão divina, ele se põe debaixo da ira do Criador, porque já em Gênesis 2,18, Deus fez o pacto, fez a aliança, em que, se ele quisesse desfrutar daquela vida de comunhão com Deus, ele não deveria comer do fruto da árvore do bem e do mal. E aí Deus promulga o juízo do ato da desobediência. Se ele comesse daquele fruto, ele iria morrer. E à luz das Escrituras, nós sabemos que essa morte envolve não apenas a questão física, mas a questão espiritual e a possibilidade do ser humano experimentar a morte eterna. Né? Então, nesse sentido, Deus cria o homem dotado da sua imagem e semelhança, mas, infelizmente, por causa daquela decisão que foi tomada no Éden, o ser humano decaiu. Né? Paulo vai usar essa expressão lá, decair da graça, né? Que algumas pessoas, sem saber trabalhar o texto bíblico, usam essa passagem para defender perda de salvação, né? E, na verdade, o que Paulo tem em mente ali é uma perda de oportunidade de aceitar o único caminho que poderia conduzir esses homens à justificação e à salvação, que é a rejeição do evangelho da graça, e isso de forma racional, e eles foram informados do que Cristo fez, mas decidiram simplesmente seguir os seus próprios caminhos, né? Então, o resultado da queda, não é que com a queda do primeiro casal, caiu também a sua descendência. E aqui, irmãos, nós temos que pensar nisso, né? Porque pense nisso, as pessoas que vivem com conflito de perda de salvação. Normalmente, quando a gente vai debater sobre segurança e perda de salvação, os defensores da perda de salvação, eles argumentam que um erro futuro não confessado, ele pode conduzir uma pessoa a perder aquilo que Jesus Cristo oferece a ela por intermédio do seu sacrifício perfeito. Ou seja, quando nós debatemos, alguém já diz, e se eu adulterar e não der tempo de me arrepender e eu morrer? E se eu cometer algum pecado e não der tempo de me arrepender e eu morrer, não é? E aí essas pessoas, elas têm um falto de compreensão de que o que foi solucionado na cruz do Calvário, na obra de Cristo, foi o aspecto legal da nossa condição diante de Deus. Ele solucionou o problema que nós tínhamos com a justiça divina, que iria nos pegar lá no final da jornada, iria nos condenar e nos lançar na segunda morte, que é ser lançado num lago de fogo e experimentar os tormentos eternos. O que foi que Deus fez em seu Filho? Ele veio e solucionou esse problema. Não apenas o problema de obediência da lei, porque Cristo obedeceu tudo, ele foi tentado em tudo e não pecou, mas também da satisfação da lei no que diz respeito ao castigo, quando ele vai na cruz e recebe o salário do pecado que não pertencia a ele. Então, se ele não pecou e morreu, não foi o salário do pecado dele que ele recebeu. Foi o salário do pecado de todo aquele que crê. E todo aquele que agora sai de Adão e se põe debaixo da sua cobertura, para esse não existe mais condenação, porque a condenação deles foi levada na cruz. Então, a raça humana foi condenada em Adão. Ela não é condenada pelos seus pecados, pelos pecados que comete. Ela foi condenada lá em Adão. E talvez você pergunte, e os pecados que nós cometemos, que implicação tem na esfera da salvação? Eles terão implicação no nosso galardão, naqueles que foram justificados, e para aqueles que estão perdidos e morrem perdidos, ele terá a implicação na intensidade do sofrimento que será aplicado a ele na condenação eterna. Mas a salvação é pela graça, porque em termos de merecimento, todo mundo está na mesma vala comum. Como Paulo disse no final do capítulo 1 e no início do capítulo 2, todos são culpados diante da lei de Deus. Não importa se é judeu ou não é judeu. Todos são culpados por causa dos efeitos drásticos que o pecado derramou sobre a raça humana. Então, o que aconteceu lá no Éden? Eles
perderam a capacidade de viver em plena obediência a Deus, ou seja, aquela justiça original. E aí, como consequência disso, eles se tornaram injustos diante de Deus. Injustos. E isso foi transmitido para a raça que veio depois deles, né, dos nossos primeiros pais. Eles perderam a justiça original, tornaram-se injustos e, como consequência, toda a raça humana que estava neles perdeu também essa justiça. Então, o ser humano, por causa do pecado, ele se torna incapaz de nascer, viver e morrer sem cometer nenhum ato, sem cometer nenhum delito. E essa incapacidade o identifica com os nossos primeiros pais, que também praticaram a mesma coisa. Então, quando a gente pensa nisso, né, que perdeu a justiça original, não é, que foi posta sobre os nossos primeiros pais quando foi criado, isso é uma maneira de dizer que depois de Adão e Eva, depois da queda, todos os seres humanos já nasceram pecadores. Pecadores mesmo. E o pecado não apenas trouxe um transtorno no nosso relacionamento com Deus, mas também afetou a nossa vida de forma tal que nós nos tornamos propensos à prática do mal. Isso, infelizmente, se tornou o marco da raça humana. Eu sempre digo, né, esses dias eu estava dizendo de novo, numa pregação, ou foi numa conversa, que às vezes eu vou evangelizar alguém e a pessoa diz, mas o que é que eu tenho a ver com Adão, que viveu, pelo menos segundo estudiosos, há 6.000 anos atrás? E eu pergunto para a pessoa se ela já cometeu algum erro na vida, né? À exceção de uma que eu conheci que disse que não tinha pecado, mas graças a Deus, Deus convenceu o coração dela e mostrou que ela era pecadora, ela se converteu depois, mas ela dizia que não tinha pecado de jeito nenhum. O normal é as pessoas dizerem já. E eu digo para eles, se você me dissesse que nunca tivesse cometido nenhum pecado na vida e me provasse isso, aí eu ia dizer que você não tinha nada a ver com Adão. Mas como você é uma pecadora, então você tem tudo a ver com ele. A única salvação ou solução para a sua vida diante de Deus é você se apegar a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo e segui-lo até o fim da sua vida. Então, a incapacidade humana de manifestar a imagem e semelhança de Deus é justamente esse dano colateral que o pecado causou na vida do ser humano. E um dos aspectos desse dano colateral é a incapacidade de discernimento espiritual, né? Com relação às questões espirituais provindas de Deus, o ser humano natural está totalmente falido. Ele é um incapaz, ele é um impotente no que diz respeito à capacidade de, um exemplo, ouvir a pregação do Evangelho sem nenhuma intervenção externa, sem nenhuma intervenção ou ajuda divina, ele conseguir crer. Ele não pode e não consegue, porque ele está morto, espiritualmente, ele está morto em delitos e pecados, né? Então, como está escrito aqui na apostila, né? O dano colateral que o pecado causou, em especial a habilidade de discernimento espiritual do homem, e ela é necessária para conduzir esse homem à salvação, simplesmente ela foi perdida, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, Paulo expõe isso, né? O evangelho estava sendo pregado, mas o povo não estava recebendo essa mensagem. E aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3, se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas nós pregamos a Cristo, e a nós mesmos como seus servos por amor de Cristo. E aí no versículo 6 ele diz, e Deus iluminou o entendimento. Então, quando a luz brilha nas trevas, as trevas não prevalecem. Mas o caminho para a luz brilhar é nós pregarmos o evangelho para todos aqueles que estão perdidos, que ainda estão debaixo do estado de perdição. Então, o pecado, ele causou esse dano colateral, ele tornou o ser humano totalmente incapaz de conseguir entender, compreender a obra que Deus está realizando para salvá-lo por si mesmo, por sua própria inteligência, por sua própria capacidade. Então, pense nisso aqui que Paulo nos mostra aqui, né, e nos mostrou no capítulo
1, 2 e 3, a partir do versículo 18 até o 3:20, olhando para uma passagem do Evangelho de João, né? Vamos sair um pouco aqui para uma experiência que Jesus Cristo teve com aqueles judeus que viriam infernizando a vida dele, né? Então, essa passagem aqui de João, capítulo 6, versículo 40 ao 44, ele expressa muito bem essa realidade, né? O texto diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, Jesus estava discursando, e aí o texto diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? E aí respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. E aí vem o veredito da incapacidade espiritual humana. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos outra passagem que Jesus está pregando e os judeus se aproximam e eles não creram em Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vai dizer para eles que eles não creram porque eles não são ovelhas dele. Então, esse estado de incapacidade e inabilidade de discernimento espiritual que possa levar o ser humano a compreender o significado dessa obra que Deus fez por intermédio do seu Filho, prometida no Antigo e consumada no Novo Testamento, sem a ajuda divina, sem uma intervenção divina, é impossível por causa da queda e das consequências que a queda trouxe para a vida dos seres humanos da raça humana, né? Então, como consequência da queda, o ser humano tornou-se possuidor de uma incapacidade espiritual absoluta. A linguagem que Paulo usa em Efésios 2 é bem clara. Sem Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, Jesus olha para aqueles murmuradores, né, e a incredulidade deles, e, de forma muito direta, ele associa isso à doutrina da eleição. Eles não são eleitos para a salvação. Isso é o que Jesus deixa claro aí. Eles jamais poderão ir a Cristo e crer nele por si mesmo. E não é só aquele grupo que enfrenta essa situação, são todos os seres humanos que nasceram nesse mundo desde Adão. Então Jesus vai dizer que a menos que o Pai conduza, não tem jeito deles acertarem o caminho. Eles não têm a liberdade de acertar o caminho, de usar seu livre-arbítrio para aceitar. Não tem. Eles estão mortos em delitos e pecados. Ou seja, a menos que Deus tire as vendas dos seus olhos, eles jamais verão. Lembra do texto que eu citei, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 em diante? Ele diz que aquele que ainda não tem a esperança da vida eterna depositada na mensagem do Evangelho, que fala sobre a obra que Cristo fez para salvá-lo, é porque eles perecem. Eles fazem parte do povo que ainda está debaixo da ira de Deus, debaixo do desfavor divino. Se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem. E eles não conseguem enxergar, e aí, não apenas por força do pecado, mas dos enganos oferecidos pelo diabo. Então, Paulo vai dizer no versículo 4 que eles estão nessa condição porque o diabo os cegou. Os cegou. Eles estão exercendo a sua volição, né, ou a sua livre agência, a capacidade que Deus deu de decidir para seguir ao erro, para seguir as trevas, para seguir Satanás e não a Deus. Então, nesse sentido, a menos que Deus vá lá e tire essas vendas dos olhos dele, eles não vão vir. Eles jamais virão. Então, eles jamais verão, a menos que Deus tire o tampão dos seus ouvidos para ouvir claramente a mensagem do Evangelho, eles não ouvirão. Jesus mesmo disse no próprio Evangelho de João, no capítulo 6, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, a menos que ele abra os ouvidos para que elas ouçam nesse sentido de compreensão, então eles jamais ouvirão. E a menos que recebam a vida do alto, eles jamais viverão eternamente. E aqui em João capítulo 3, Jesus foi bem enfático ali com Gamaliel, que se alguém... Gamaliel não,
Ai, deu branco agora. Com Nicodemos, a menos que alguém nasça de novo, ele jamais vai poder nem ver e nem entrar no reino de Deus, né? Então, nesse sentido, o ser humano ele está em total estado de inabilidade, não é? Em João 10, 26 e 27, ele vai dizer para aquele grupo de judeus que está lá: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? Então, esse texto de Jesus e esse discurso revela de forma muito clara essa incapacidade absoluta do ser humano crer, a menos que Deus opere nele uma fé verdadeira, não é? Então, quando nós vamos pensar naquilo que o apóstolo Paulo fala sobre as pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não tiveram essa experiência do renascimento espiritual, assim, ou da ressurreição espiritual, usando essa expressão para o novo nascimento, em que condição elas se encontram, não é? Então, elas estão mortas em delitos e pecados. Isso nós vemos lá em Efésios capítulo 2, muito claro. Elas são escravas da injustiça. Nós vamos ver Paulo falando isso lá no capítulo 6 de Romanos. Elas são alienadas e hostis, ou, usando outra palavra, são inimigas de Deus aqui nesse mundo. Isso nós vamos ver Paulo falar em Romanos capítulo 5, versos 9 e 10. Paulo é bem claro que antes de sermos reconciliados com Deus, nós éramos inimigos dele. Essas pessoas estão espiritualmente cegas, como nós vimos em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, e estão espiritualmente mortas, como nós vimos em Efésios capítulo 2, e como nós vimos, como citamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, elas estão incapazes de compreender, de entender as coisas espirituais. E se você for trabalhar 1 Coríntios capítulo 2, você vai descobrir que as coisas espirituais é a mensagem do Evangelho. A apresentação de uma salvação que ocorre na vida de um pecador quando ele crê naquilo que outro fez em favor dele. Ele abre mão da sua justiça, abre mão dos seus méritos e confia totalmente naquilo que Cristo fez por ele. Então, esse texto do Evangelho de João diz de forma muito clara, aquilo que Jesus falou é muito claro: ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E é garantido, se vir não se perde mais, né? Se vir não tem jeito de ficar pelo caminho, porque Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele dá a garantia de que todo aquele que for trazido pelo Pai a ele não vai se perder. Ele vai usar essa expressão em João 10. Que nenhum daqueles que o Pai deu a ele, ele vai perder. Ele vai falar sobre isso na sua oração em João 17. Então, a total incapacidade do homem, ela reside justamente no estrago, na corrupção que o pecado causou na sua natureza, tornando esse ser humano incapaz de viver no limite da exigência da lei, que é nascer, viver e morrer, como Jesus Cristo, sem cometer nenhum pecado. E aí nós lembramos de Tiago, simplesmente, como é que eu posso dizer assim, tirando essa ilusão do coração do homem pecador. Tiago vai dizer: se alguém obedece toda a lei e peca em um só ponto, é culpado de todos, né? Então, normalmente, a turma da salvação pelas obras, elas trabalham um pelagianismo meio light, assim, não é? Pelagianismo, porque para Pelágio, né, o homem não herdou o pecado original, nem a culpa, né? Mas ele se torna mau aos olhos da justiça de Deus quando ele comete seu primeiro pecado, e aí ele já está em maus lençóis, né? Mas o que ocorre é que, na perspectiva disso, existe um limite de, como é que eu posso dizer assim, de Deus em suportar o pecado humano, né? Então, a ideia é como uma prova de escola, né? Uma prova de concurso, que você tem uma nota para tirar a média, né? Uma prova de Enem, e aí, se você tirar essa média, então você está garantido. Você não precisa tirar 10, precisa tirar a média. Então, a ideia deles do juízo de Deus é que existe uma média suportável para que Deus salve aquelas pessoas que não conseguiram viver plenamente, de forma tal que elas nasceram, viveram e morreram e sem cometer nenhum pecado.
E aí, o que que acontece, né? O ser humano se tornou incapaz disso. Porque Tiago vai nos lembrar que, vamos pensar na lei dos 10 mandamentos. Não é se você obedecer 60%. Não é se você obedecer 70%. Se você quer ser justificado pela lei, então você tem que tirar 10. Não tem desculpa. Ou é 10 ou é zero. Então, a questão da justificação pelas obras da lei é ou você tira 10 ou você tira zero. Porque se você tirar 9,999999 e ficar 0,000001 de deficiência, você foi culpado dos 100%. Você foi culpado do 10%, porque a lei exige do ser humano perfeição de vida para justificá-lo por ela. Então, como ninguém tem essa capacidade, então o ser humano precisa de um Salvador. Ele precisa que algo seja feito em favor dele para que ele seja retirado desse triste estado de perdição. Então, a queda, tanto através da queda dos nossos primeiros pais, como pelo fato de nós sermos identificados com ele como pecadores e havermos cometido o nosso próprio pecado, então à medida que o ser humano caminha nesse mundo, o pecado ele passa a se manifestar de forma diversa, né? Então, a natureza humana ela tem se tornado cada vez mais rebaixada, mais depravada, mais corrompida e mais falida, impossibilitando esse ser humano a vir a Cristo sem a assistência do Deus, o Espírito Santo, de Deus, o Espírito Santo, né? Nesse sentido, hoje nós estamos experimentando isso, né, no Brasil de forma muito visível, né? Uma sociedade vivendo em extrema depravação, né? Vivendo em um mundo anti-Deus, anti-Cristo, anti o bem, anti a verdade, né? E à medida que os anos vão passando, a gente nota que isso tem crescido de forma assustadora. De forma assustadora. O boom do Brasil, desse estado de pecaminosidade, né, coletiva, ele começou a ganhar impulso a partir da prova do Enem de 2015, né? Naquela questão em que fizeram aquela citação de Simone de Beauvoir, não é? Que era a amante lá do filósofo Jean-Paul Sartre. Eu estava num debate numa instituição de ensino, e quando eu citei, não é, essa questão, né, que ela era amante de Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, uma professora se levantou e disse, não, mas essa questão de amante é produto de ideias religiosas conservadoras, né? Quando ela disse isso, eu disse, olha, eu sou um pastor, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu não posso ter outra ideia na cabeça. Ela não era esposa dele, então ela era amante, e ponto final, né? Então, nesse sentido, quando surge aquela ideia de que mulher não nasce mulher, mas se torna mulher, e a partir daquele evento, os programas de TV começaram a conclamar que as pessoas saírem do armário e assumissem a sua homossexualidade e tudo mais. Então, a partir dali, as coisas, no que diz respeito ao comportamento moral da sociedade, olha, foram abaladas e elas ganham espaço e se estendem mais e mais a cada ano que passa, né? E isso é produto de um abismo que chama outro abismo por força da influência que o pecado ele revela a vida dos seres humanos quando eles simplesmente se destituem de padrões morais e de limites morais para a sua vida. E isso tudo é justamente por causa da corrupção que o pecado trouxe ao coração humano, né? Existe uma ilustração que a gente já contou muito, né? Que é a do escorpião e do sapo, né? Essa ilustração é muito conhecida, mas ela mostra esse estado de inabilidade, né? Por mais que o ser humano se esforce para lutar, uma hora ou outra ele vai perder a batalha, ele sempre vai tropeçar e esses tropeços vão cumulando, como Paulo diz em Romanos 2,5, ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Então, a história do sapo e do escorpião, para aqueles que já conhecem, então, vem a lembrança, para aqueles que não conhecem, a história diz o seguinte, não é? Que o escorpião ele chega na beira de uma lagoa e o sapo está lá, não é?
E o escorpião chega para o sapo e diz: olha, seu sapo, eu preciso ir para o outro lado da lagoa, será que o senhor poderia me dar uma carona? E aí o sapo olha para o escorpião e diz: está louco, seu escorpião, quando eu colocar você nas minhas costas e estiver atravessando o lago, você vai lá e me pica com seu ferrão e eu vou morrer. E o escorpião diz para ele: seu sapo, pense, se eu fizer isso no meio do lago, o senhor vai morrer e eu vou morrer também. Então, de maneira nenhuma, eu não quero morrer. Então, de maneira nenhuma, eu vou fazer isso. E o sapo acreditou no papo do escorpião. E aí mandou o escorpião subir, e vai ele, sai da margem. Quando chega no meio do lago, o escorpião levanta o seu ferrão e ferrou o sapo. E o sapo, agonizando com dores, antes de afundar no lago, ele simplesmente olha para o escorpião e diz: mas, seu escorpião, por que o senhor fez isso? E o escorpião, antes de naufragar e afundar e morrer junto com o sapo, ele diz: é a minha natureza. É a minha natureza. E isso ocorre com o pecador. A sua natureza tornou-se mal o suficiente para que o ser chamado a seguir a Cristo, ouvir a Cristo, se tornasse algo odioso, desprezível e para o ser humano nesse mundo descartável. Dependendo para o grupo de pessoas que você vai pregar o evangelho hoje, isso aqui vai se tornar algo evidente. O ódio que as pessoas têm pelo apelo de que elas devem se arrepender dos seus pecados e seguir a Cristo. Elas simplesmente querem seguir seus próprios caminhos. Então, quando nós pensamos, vamos pensar nas questões de relação das forças mentais e físicas. Os homens poderiam vir a Cristo se quisessem, né? Porque aí nós temos que lidar com livre-arbítrio, né? Essa semana, foi uns 15 dias atrás, uma pessoa entrou no Zap e ele queria tirar essa dúvida, né? A pergunta era se o homem tem livre-arbítrio. E o homem não tem livre-arbítrio, tá? A única pessoa que tem, ou vamos pensar de outra maneira, livre-arbítrio é atributo de soberania. Ou seja, o direito de se fazer o que se quer, sem que haja impedimento que possa, de alguma maneira, atrapalhar ou impedir o ser humano aquele que decide fazer o que quer, é um atributo de soberania. Então, o único ser que tem o poder de decidir e fazer o que quer sem que haja nenhum impedimento, nenhum limite, sem que haja nenhuma coação, é Deus. O ser humano é escravo do pecado. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, que antes de receber vida, não é? Como ele vai dizer no versículo 5 de Efésios 2, esse ser humano, ele é escravo do curso do mundo, ele é escravo de Satanás e ele é escravo da sua natureza pecaminosa. Ele tem um tríplice senhor que manda nele, né? Não é um só, não é só o pecado. Ele é escravo de tudo aquilo que o rodeia e é totalmente impotente, incapaz de vencer isso. É muito claro nas Escrituras. Então, como um cristão que acredito na Bíblia, posso dizer que a pessoa tem livre-arbítrio. Ou ela serve ao pecado ou serve a Deus. Não dá para seguir dois senhores, não tem como. Então, nesse sentido, o pecado, ele fez com que o ato de seguir a Cristo se torne odioso aos olhos daquele que está afastado dele e ainda está morto em delitos e pecados. Então, quando a gente pode refazer essa pergunta, há habilidade natural ou capacidade natural do homem de vir a Cristo por ele mesmo, né? Por sua própria decisão, por seu próprio arbítrio? Não. Absolutamente, ele não tem essa condição. E aí é Jesus Cristo quem diz aqui, não sou eu que estou dizendo, a menos que o Pai traga ele para vir a Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse estado de depravação que o homem tem, essa corrupção do pecado que afetou de forma drástica todas as áreas da sua constituição, ele não se tornou um demônio, mas se tornou incapaz de ser perfeito em qualquer coisa, e aí simplesmente a lei de Deus que exige a perdição o acusa de pecador, o acusa de culpado e exige a sua condenação.
Então, esse estado de depravação não constitui ausência de esperança. Eu acho maravilhoso isso aqui em Romanos, né? Uma vez eu estava fazendo a exposição de Romanos capítulo 3, 23 na sala de aula, né? E eu fiz a exposição do texto, mostrei a questão da culpabilidade do homem, da incapacidade do homem, e aí, na aula, só deu para apresentar o versículo 23, né? E aí, quando eu terminei o versículo 23, isso acabou a aula, e um aluno levantou a mão e disse, mas não tem mais nada? E eu perguntei para ele, mas por que essa pergunta? Ele disse, porque se for só isso, nós estamos todos perdidos. E eu saí feliz da aula, porque eu havia ensinado direito. Porque é isso mesmo que Paulo está dizendo ali. Se depender das capacidades naturais humanas, estamos perdidos. Todos pecaram, todos estão debaixo do desfavor de Deus. O pecado colocou todo mundo, judeu e não judeu, debaixo do estado de condenação. Só que, mesmo depois de fazer esse tipo de afirmação, nós vemos que a esperança não acabou. Deus salva pessoas, ou, usando melhor a expressão, Deus salva pecadores destituídos da sua glória. Por pior que tenha sido o estrago que o pecado tenha feito, a salvação e aquilo que Deus fez para salvar o pecador é muito maior. Nós vamos ver lá Paulo dizendo que onde abundou a graça, ou onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Então, não existe estrago tão demasiado que o pecado tenha feito na vida de alguém que o poder salvador da cruz do Calvário não seja capaz de restabelecer a comunhão desse indivíduo com Deus. Então, pense nisso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Pense na expressão de Paulo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas lembre do que Jesus fala sobre a questão da salvação em Lucas 18, 27. Né? Depois dele dizer que era difícil para um rico entrar no reino de Deus, e aí os discípulos perguntam, então, olha, quem é que vai poder ser salvo? Né? E aí Jesus vai dizer que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando nós lembramos que é a justiça de Deus que salva e não a humana, que são os méritos de Cristo e não do ser humano pecador, então nós lembramos que o que é impossível para nós é possível para Deus. Então, pense assim na nossa experiência de salvação. Quem nós éramos, à luz das Escrituras, quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. O que Deus fez conosco? Gente, Ele nos deu vida. Eu estava expondo agora, não é, no retiro do espiritual do período de Carnaval, nós falamos sobre a obra salvífica de Jesus Cristo e eu fiquei com o tema graça gratuita, não é? A graça gratuita de Deus. E o primeiro ponto da minha exposição da graça gratuita foi mostrar onde a graça de Deus se revela na experiência de salvação primária. Quando é que a graça de Deus ela manifesta a sua glória na vida de um pecador? Na obra do novo nascimento. A questão é quem fez alguma coisa para merecer a obra do novo nascimento? Porque Paulo vai dizer que antes de Deus nos dar vida, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos debaixo da ira dele. Estávamos debaixo do desfavor dele, vivendo como inimigo dele. Não queríamos nada com ele, com a palavra dele, com o padrão de vida que agradava a ele. E simplesmente ele vai lá e, nos dá vida para que toda a realidade do discernimento espiritual que nós precisamos para aceitar a oferta graciosa da salvação para nós pudesse ser compreendida. Ele vem e nos faz nascer espiritualmente, para que aquilo que Jesus disse acerca de Nicodemos mudasse na nossa vida. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E usando outro tipo de linguagem, falando da mesma verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Mas o que é que ele faz? Estávamos mortos e ele vem, sem a gente merecer nada, sem ter feito nada. Ele nos dá vida. E a partir daquele momento,
as questões espirituais concernentes à salvação passam a fazer sentido. Lembre que o primeiro brado de Paulo, depois de afirmar que ele nos deu vida, é: pela graça sois salvos. E aí, por força da nova realidade de vida que nos foi implantada, por causa da habitação, da iluminação do Espírito Santo no nosso entendimento, nós passamos a crer. Porque a obra do novo nascimento, ela ocorre para nos capacitar a crer e a receber a Jesus Cristo como nosso Salvador, a acreditar na mensagem da palavra de Deus como palavra inspirada de Deus e a estabelecer o rumo da nossa vida a partir daquele momento sobre o lastro dela, né? Como diz o salmista, tendo a sua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas sem a obra do novo nascimento, sem essa vida espiritual comunicada, simplesmente nós continuaríamos no nosso caminho de perdição. Porque não temos capacidade de nos mudar e nem tampouco de enxergar o caminho que pode produzir essa mudança. Então, a nossa experiência de salvação, ela mostra isso, né? Nós estávamos mortos em delitos e pecados e ele nos deu vida. Ou seja, nós fomos regenerados, nós fomos iluminados, nós fomos compungidos, fomos convencidos do nosso estado de pecaminosidade e fomos conduzidos pelo Espírito Santo a uma experiência de arrependimento verdadeiro. Depois de crermos em Cristo, nós fomos justificados. Depois de justificados, fomos adotados. Agora a gente é filho de Deus de verdade aqui nesse mundo, né? Porque sem Cristo na vida, por mais que se diga criatura, e o novo céu e a nova terra, vai abrir as portas para aqueles que se tornaram filhos de Deus. Nós fomos e estamos sendo santificados, né? Nós olhamos para trás, Deus produziu uma mudança muito grande, mas olhamos para frente, tem muitas mudanças para ocorrer, e nós vamos nessa batalha, né? Nós vamos, como o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 12, 14, perseguindo a santificação, porque se ela não aparece, infelizmente não há esperança de nós vermos ao Senhor, porque ela é evidência de que essa nova vida foi implantada em nós. Então, nós fomos e estamos sendo santificados, e o final da obra da santificação e da redenção é a glorificação final, quando Jesus Cristo retornar para nos levar para o nosso lar final, que é o novo céu e a nova terra. Mas simplesmente Deus começa essa obra, que Paulo diz que ela vai ser completada lá em Filipenses 6, quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Quando nós ainda éramos escravos do curso do mundo, quando nós ainda éramos escravos do diabo, escravos da nossa natureza pecaminosa. E tudo isso como obra da graça de Deus e não de nós. E isso é feito, segundo Paulo, em Efésios capítulo 2, para que a honra, a glória e o louvor pertençam somente a Deus. Efésios 2, 8 e 9 é interessante aqui, não é? Porque ele vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Gente, eu não sei como as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Gente, ele diz que Deus nos salvou pela graça, por meio da fé, não levando em consideração absolutamente nada em nós. Ele não viu nada na gente para dizer: olha, isso aí eu vou salvar porque ele é melhorzinho que os outros. Não, estava tudo no mesmo pacote. Ele diz que a salvação é um presente de Deus, é um dom. E aí ele vai dizer: salvação não vem das obras. Então, graça aqui para salvação é o antônimo de obras. É água e óleo, não se mistura. É areia e água. Não tem como. São perspectivas totalmente opostas, né? Tanto que a graça é um marco, né? A graça, casada com a justificação pela fé, é a impressão digital do cristianismo. Nenhuma outra religião do mundo tem isso. É o que nos distingue das demais religiões do mundo. Então, ele vai dizer que não vem das obras, e ele vai dizer o motivo: para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, ninguém vai poder chegar lá na eternidade, ou se morrer antes de Cristo voltar e for para o paraíso, bater no peito e dizer: olha, eu estou aqui porque eu não fui como aqueles demais pecadores, roubadores, injustos, impuros. Não, eu fui o santarrão perfeito. Ninguém vai poder dizer isso lá. Mas vai estar lá.
por causa da obra que Cristo fez. Eu sempre cito, né? A gente já fez a exposição de Apocalipse umas 9 vezes, se eu não estou errado na conta, né? 9 ou 10 vezes. E quando nós chegamos no capítulo 7, eu fico esperando o momento em que o ancião chega para João, que João viu aquela multidão, né? Vestida de vestes brancas diante do trono e adorando o Cordeiro. E aí o ancião pergunta para João: João, quem são esses aí? E João devolve a pergunta, né? Ele diz: eu não sei, mas tu sabes. E aí o ancião diz para João: estes foram aqueles que tiveram os seus vestidos lavados e branqueados no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono. Não foi por obras, não foi por bom comportamento, não foi por esforço humano. Eles estão lá diante do trono, na eternidade, adorando a Deus, tendo os resquícios do pecado, o pecado totalmente removidos e tendo experimentado a santidade e santificação perfeita por uma única coisa, por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido em favor deles. Então, tentar acrescentar alguma participação nossa é querer roubar a glória que só pertence a Cristo, que só pertence a Deus, que só pertence ao Deus Trino por força de toda essa obra que ele está realizando. Paulo vai deixar claro aqui, ele vai dizer porque nós somos feitura sua, né? Nós não somos salvos por algo que nós fizemos, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Aí ele entra com o papel das boas obras. As boas obras são uma evidência da justificação, uma evidência da salvação e não a causa dela. Então ele vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Para que andássemos nela. E aí você pode perguntar, e em relação àquele estado de perfeição que os nossos primeiros pais perderam quando pecaram lá no Éden, né? Como nós podemos voltar àquele estado de justiça original, de justiça perfeita lá do paraíso, né? De que maneira nós podemos ser outra vez considerados justos diante de Deus? E aí esse é o grande tema da carta de Romanos. Romanos vai nos trazer essa verdade que permeia no que diz respeito à doutrina da salvação, sendo interpretada de uma forma correta, toda o percurso daquilo que a Escritura ensina sobre salvação. Então, aqui, escrevendo aos Romanos, né, o apóstolo Paulo, ele simplesmente vai começar a traçar essa obra salvadora de Deus aplicada ao ser humano, para que verdadeiramente ele possa fazer parte do povo eleito que há de herdar a salvação. Então, aqui a gente está na terceira parte, né? Eu incluí a introdução como parte, né? Como as apostilhas estão indo, introdução, primeira parte, segunda parte, então, apesar de ser a terceira parte, como nós dissemos na introdução, aqui é a segunda parte da carta, do corpo da carta mesmo, que verdadeiramente vai trabalhar de forma mais profunda essa realidade da salvação, né? Então, Paulo passa a responder a questão que ele levantou em 1, 2, 3, quando a conclusão dele diz que tanto os judeus como os gentios, todos rejeitaram a revelação que receberam de Deus, cometeram muitos e graves pecados, e como consequência disso, eles, debaixo do pecado, estão perdidos, né? E condenados. Então, você dizer isso para um judeu é uma ofensa muito grave, porque ele se considerava justo por ser descendente de Abraão, por ser circuncidado, por fazer parte do povo de Israel e por obedecer à lei. Então ele se agarrava nessas coisas e acreditava que isso havia trazido tanto crédito que alguns mais extremos, né, líderes espirituais mais extremos do primeiro século, chegavam a dizer que se, ainda que o judeu morresse apóstata, ainda assim esses créditos acumulados ainda iriam salvar a vida dele só porque ele era um judeu. Só que Paulo, ele chega à conclusão que não tem distinção por etnia. Não é a etnia que salva. Lá em João 13, João escreve isso, né? Depois de dizer, no versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome,
Então ele vai dizer como é que esses pecadores, esses judeus do meio da nação de Israel que rejeitou o Messias, porque só esse grupo de judeu creu. Aí ele vai dizer a respeito desse grupo de judeu, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem de homem algum, mas de Deus, né? Então, nesse sentido, Paulo termina a sua argumentação sobre as consequências do pecado na vida da raça humana, incluindo judeus e gentios, como é o termo usado para falar daqueles que não são judeus, dizendo que todo mundo está debaixo do pecado e, como consequência debaixo do pecado, todo mundo está debaixo da ira de Deus. E aí ele vai mostrar que, mesmo estando nessa condição, há esperança. Porque, mesmo diante da incapacidade do ser humano, o Deus que criou o ser humano realizou uma obra capaz e suficiente de salvá-los. Então, aqui, depois de colocar todo mundo na vala comum da perdição, agora Paulo ele está pronto para apresentar a maneira pela qual Deus justifica pecadores, tanto gentios como judeus. Lembre de 1,17, ele vai expandir 1,17 aqui. Ele vai abrir um leque muito grande em João 17. E em Romanos 1,17, ele diz que no Evangelho, né, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, a justiça salvadora de Deus tem uma relação direta com a fé do pecador e não com as suas obras. Então, o justo, ele viverá pela fé. Então, Deus, ou mais especificamente, Paulo mostra que Deus fez isso por meio da justiça que há em Cristo Jesus e que nos é conferida e transmitida mediante a fé graciosamente gratuita, ou seja, pela graça gratuita de Deus. Eu acho interessante que, quando Paulo termina o argumento dele sobre a incapacidade espiritual produzida pelo pecado na raça humana, e vai falar sobre salvação, a primeira coisa que ele tira de cena é a lei de Deus. Porque era a lei de Deus que condenava a raça humana por causa dos seus pecados. Então, Paulo começa dizendo, mas agora tem a lei. Sem a lei. E isso não quer dizer que os seres humanos vão viver de qualquer jeito e ainda assim Deus vai suportar, mesmo aqueles que fazem parte do povo de Deus. Não, não. Essa passagem vai ser tratada até o capítulo 5, e a partir do capítulo 5, nós vamos observar Paulo trilhando essa obra transformadora que Deus vai fazer na vida dos pecadores. Então, nesse sentido, Deus transforma os pecadores em justos a partir da obra de Cristo imputada a eles, e depois de salvar essas pessoas, aí sim, pelo processo de santificação, Deus começa a transformar esses seres humanos em pessoas verdadeiramente justas, e essa transformação só alcançará o seu cume na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, aqui, nesse capítulo em especial, nós esperamos aprender, não é, essa maravilhosa justiça, compreender de forma mais clara essa maravilhosa justiça de Deus que é expandida aqui pelo apóstolo Paulo. E aqui nós temos alguns tópicos para falar sobre eles, né? Sobre a justiça de Deus, quando nós queremos compreender como foi que Deus operou para salvar de forma justa pecadores que mereciam a perdição pelos seus atos, sem que isso tornasse Deus injusto diante da sua santa lei, né? Então, para compreender isso, a partir desse texto que nós lemos aqui, nós queremos responder alguns pontos ou destacar alguns pontos aqui. Primeiro, o que é essa justiça de Deus? Segundo, como ela se manifestou. O terceiro, como funciona essa justiça de Deus, a quem essa justiça de Deus é concedida, de onde procede a justificação e, por último, sobre que base essa justiça é oferecida. Então, nossa ideia é que, a partir desses 3 versículos aqui, inserindo o versículo 24, que nós queremos que faça parte do corpo do 24 até o 31, porque aí nós vamos trabalhar o processo de salvação, né? Mas nós queremos, pelo menos, responder essas questões aqui.
Então, primeira coisa que nós vamos tentar responder, a gente já está com um bom tempo, eu acho que mais uns 15, 20 minutos de aula, então a gente vai caminhar até onde der. Mas o que é a justiça de Deus, né? Aqui na Epístola aos Romanos, que é poderosa para salvar um pecador que não merecia ser salvo, mas merecia ser condenado. Então, Paulo começa o versículo 21 com essa afirmação, né? Porque tinha que ser dessa maneira. Se a lei entrasse em cena, depois do veredito do 1:18 ao 3:20, não havia esperança para ninguém. Mas aí ele diz, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, né? Então, primeira pergunta que surge aí, que é o que Paulo chama de justiça de Deus. A justiça de Deus é a maneira pelo qual o Deus justo considera justos pecadores que o ofenderam, né? E aceita essas pessoas à comunhão e concede a elas salvação e vida eterna. Na verdade, quando a gente trabalhou lá no 1:17, a gente trabalhou o conceito de justiça de Deus da seguinte forma: a justiça de Deus é a maneira determinada por Deus para salvar pecadores que não mereciam. Ou, em outras palavras, Paulo quer que o ser humano compreenda que Deus salva os pecadores não pela justiça própria dos pecadores, mas Deus salva os pecadores pela sua própria justiça. É por aquilo que ele determinou. Como nós dissemos anteriormente, Deus não salva o pecador por aquilo que ele exige do pecador, mas por aquilo que ele fez em favor do pecador, né? Então, a justiça de Deus é justamente a maneira pela qual o Deus justo considera justos pecadores que o ofenderam e os aceita e lhes concede salvação e vida eterna, né? E ele vai, pelo menos aqui nessa expressão, abordar três ensinamentos que são importantes. Primeiro, é que o Deus justo, que Deus é justo aqui. Porque o grande questionamento que muitas vezes as pessoas fazem é: se Deus salva pecadores, principalmente quando eles fazem a comparação de que existem pecadores que serão salvos e pecadores que serão condenados. Não tem jeito. No final das contas, vai ter ovelha de um lado e bode do outro. E as ovelhas vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, e os bodes apartados de mim, malditos. A questão é, se é como fruto de um favor divino, se Deus pegou um grupo e salvou, então ele está sendo injusto por mandar alguns para o inferno. Só que aí você precisa entender essa realidade da justiça de Deus, né? Então, primeira coisa é que a justiça de Deus não é abalada, a santidade de Deus não é maculada pelo seu ato de salvar pecadores. Deus continua sendo justo, né? Paulo diz que esse Deus manifestou a sua justiça, né, para salvar os pecadores. Então, nesse sentido aqui, o que significa de forma mais básica ser justo, né? Significa tratar as pessoas de acordo com aquilo que elas merecem, né? Então, se Deus é justo, significa que ele odeia o pecado e não inocenta o culpado, que condena o réu e absolve o justo, ou seja, em Deus não há parcialidade, não há erro de julgamento, não há nenhum desequilíbrio, ele é perfeitamente justo. Então, se Deus vai salvar pecadores condenados, ele vai ter que fazê-lo de uma forma tal que a sua justiça e a sua santidade não seja afetada ou maculada. Então, Deus simplesmente não chegou e disse que aqueles pecadores que são salvos não são mais pecadores porque ele decretou. Deus não fez isso. Na verdade, você pode ler a apostila depois, ele não pode fazer isso justamente por força da sua justiça perfeita. Ele não pode fazer isso por causa da sua santidade. Ele não pode simplesmente chegar para os pecadores e dizer: você está perdoado porque eu decreto e pronto. Não poderia fazer esse tipo porque isso é contrário à sua natureza, né? A sua natureza perfeita faz com que os seus atributos perfeitos se revelem nas atitudes de Deus e em Deus de forma harmônica, não é? Então, ele não pode fazer isso por causa da sua natureza. Existe uma questão que normalmente é colocada em alguns quiz, não é? O que Deus não pode fazer?
E uma das coisas que Deus não pode fazer é aquilo que é contrário à sua natureza. Então, Deus não pode pecar. Deus não pode praticar o mal. E aí, quando a gente usa a questão de mal, mas Deus permitiu que acidente aconteça, catástrofe. Não, isso não é prática de mal, isso é manifestação da justiça justa dele. Então, não há nenhum problema nisso. Ele, como Deus Santo, ele está punindo a pecaminosidade dos homens e ele vai usar o que quiser para fazer isso. Então, não é esse tipo de mal, né? Então, Deus não pode pecar, Deus não pode ir de encontro àquilo que é contrário àquilo que ele é em seu estado de perfeição. Então, Deus não pode simplesmente inocentar o culpado, simplesmente se atribuindo, se agarrando ao seu atributo de soberania. Aliás, se tem um atributo que a gente diz assim, tem uma membrana que envolve. Como é que eu posso dizer assim? Envolve alguns órgãos do corpo, né? Principalmente as questões de cunho de sistema nervoso e tudo mais, que é a meninge, né? Então, ela cobre esses órgãos e é um invólucro de proteção para eles. Então, se a gente pudesse pensar na santidade, a santidade de Deus é essa meninge divina, né, que envolve de forma muito clara todos os seus atributos, todas as manifestações da natureza divina e da pessoa divina são permeadas pela sua santidade, né? Então, nesse sentido, para que Deus seja plenamente justo, o pecado precisa ser punido. Porque já que pecadores serão punidos, então o pecado de todos os pecadores, inclusive aqueles que foram salvos, precisa ser punido. Então, o Deus justo, em sua justiça, ele não vai produzir qualquer tipo de manifestação de justiça que seja julgado, que Deus seja levado a ser acusado de injustiça por isso, né? Então, Deus fez algo que preserva a sua santidade, preserva o seu caráter de justo, não macula de forma nenhuma os seus atributos, nem as suas qualidades. Então, se por um lado, em sua justiça, nós levamos em consideração o fato de que Deus é justo naquilo que faz, a segunda lição que nós aprendemos é que, no que diz respeito a Deus justificar pecadores, é que ele é justo, mas ele, mesmo assim, ele justifica pecadores. E aí nós vemos o meio pelo qual ele fala isso, né? Porque a justificação dos pecadores, né? Como nós falamos justiça de Deus, nós temos falado de uma justificação que tem origem em Deus, né? Lembre que a perspectiva da obra da salvação ela foi determinada antes que o mundo fosse criado. A eleição e a predestinação foi estabelecido antes que o mundo fosse criado. O decreto do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para salvar pecadores foi feito antes que o mundo fosse criado. Antes que existisse qualquer coisa, já havia sido determinado o meio e o plano para salvar pecadores. Então, a ideia de salvar pecadores teve origem em Deus, veio de Deus, foi ideia e plano de Deus e tem como propósito justificar o ser humano a partir de uma justiça à parte dele ou fora dele. É isso que nós chamamos de justiça imputada, não é? Então, é o plano de Deus, é simplesmente salvar o ser humano por intermédio de algo que outro fez em seu favor. Então, ele não justifica o homem com base naquilo que o homem faz, ou naquilo que o homem é, não é? Porque, se você levar em consideração que ele fala do 1,18 até o 3,20, né? A única coisa que essa porção de Romanos demonstra é que o ser humano não tem justiça nenhuma para apresentar a Deus que possa fazê-lo cair no favor de Deus. Nem o pagão, nem o judeu, ninguém escapa. Então, o que Deus faz para justificar um pecador, né? Como é que Deus pode fazer isso? E aí o plano de Deus foi tomar a justiça de outra pessoa e aplicá-la ao pecador. Quando nós começamos a exposição de Romanos, principalmente a parte do pecado, né, nós
fizemos uma exposição básica de como é que Deus pode, o que foi que Deus fez para justificar esse pecador e salvar esse pecador miserável, né? Então, nós pegamos um texto que abordava, primeiro, que Deus não levou em conta a dívida dos nossos pecados. Ele não cumulou, né? Eu digo isso porque em Romanos 2,5 Paulo diz que à medida que nós pecamos, nós estamos acumulando ira para o dia da ira e do justo juízo de Deus ou da justa retribuição, dependendo da tradução que você pegar. Então, o que acontece? Para Paulo, os dias vividos por pecado estão acumulando salário para que nós recebamos no último dia em sofrimento, em angústia, em tormento e em ranger de dente. É uma coisa dessa assim. Então, o que é que acontece? Para aqueles que serão salvos, Deus não lança na conta deles essa dívida. Deus pega essa dívida e o salário que nós deveríamos receber dela e lança na conta do seu filho. Ele lança na conta do seu filho de tal maneira que, quando a lei de Deus é aplicada, é o filho dele que sofre a pena no nosso lugar. E para que, ainda nesse estado de pecaminosidade, nós possamos nos relacionar com ele, ele pega a justiça perfeita desse filho e lança sobre nós. E aí Deus passa a nos tratar como se nós tivéssemos vivido perfeitamente a nossa vida, sem cometer nenhum pecado, porque é a justiça perfeita do Filho dele que reposa sobre a nossa vida. Então, isso não maculou, por quê? Porque a exigência da lei de Deus por obediência foi sancionada pela obediência de Cristo. E a exigência da lei de Deus pelo castigo do pecado e dos pecados dos pecadores foi satisfeita quando o Filho dele assumiu o lugar dos pecadores diante da justiça e ela foi aplicada. E aí toda a dívida foi sanada, toda a dívida foi paga. Na verdade, eu gosto da expressão que Pedro usa na sua segunda pregação em Atos. Ele diz que toda a dívida foi cancelada. Nossa ficha foi limpa diante de Deus, porque o Filho de Deus recebeu no nosso lugar e fez por nós tudo aquilo que nós teríamos que fazer e recebeu tudo aquilo que deveríamos receber. Então, nesse caso, Deus é justo. É justo na salvação dos pecadores e é justo na perdição, na condenação que ele dará aos pecadores. Então, ele aplica a justiça de outro a pecadores perdidos que não têm justiça própria, não é? Para si mesmo. Então, esse foi o grande plano de Deus, né? É o processo, o método pelo qual Deus toma a justiça de Jesus Cristo, o único justo, e transfere para pecadores como eu e você. A expressão imputar, não é? Ele lança na nossa conta os créditos da obra de Jesus Cristo de forma tal que toda dívida que os nossos pecados possam ter acumulado perante a sua santa justiça é totalmente saldada, totalmente quitada, totalmente cancelada. E toda vez que Deus olha para nós, ao invés de ver a nota promissória de dívida dos pecados, o que ele vê é a nota de quitação, que é o sangue de Jesus Cristo que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Então, essa é a única forma de sermos considerados justos diante de Deus. Não com a nossa justiça, com a justiça que procede da gente, mas com a justiça alheia que vem de outro e é considerada por Deus como se fosse nossa. É por causa dessa justiça de Cristo que Deus nos declara justos e nos trata como tais, né? Eu sempre lembro, né, nas nossas pregações, quando nós entramos nessa questão, que Deus nos trata como pessoas que nunca cometeram nenhum pecado na vida. Jó vai dizer que Deus é tão puro de olhos que ele não pode nem ver o pecado. E ele se relaciona com pecadores como nós. Por quê? Porque quando ele olha para nós, é a justiça perfeita do seu Filho Jesus Cristo que está nos encobrindo. E é por causa, não de nós, mas dessa obra perfeita que o Filho dele fez, que ele nos declara como justos. E ele nos trata como tais, não com base em nosso mérito, porque nós não temos nenhum, mas com base na justiça
e nos méritos de Jesus Cristo. Então, nós vamos parar aqui hoje e semana que vem nós vamos começar aqui no terceiro aspecto, que é a expressão justiça de Deus nos revela. E então, nesse sentido, nós vamos falar sobre esse meio que Deus usa para justificar o pecador por meio da justiça de Cristo, e vamos estender um pouco mais disso. Então, vamos terminar por aqui hoje. Deixa eu sair daqui. Eu espero que não tenha tido nenhum empecilho. Como sempre fazemos no final da aula, né? Alguém quer fazer algum acréscimo, alguém quer fazer alguma pergunta sobre aquilo que foi ministrado hoje, então você pode estar aberto nesse momento para fazer. Lembrando, se Deus permitir, quarta-feira, esse vídeo já vai estar disponível no YouTube, você pode pegar e, se quiser assisti-lo de novo, vai estar já disponível lá. Mas alguém tem alguma pergunta? Que maravilha, a Ângela está conosco hoje na sala do Zoom. Mas eu concordo com ela, se eu morasse na casa dela, eu assistiria a aula naquela tela de cinema que tem lá. Fui boicotada hoje. Ai, ai, teve que ir para a sala. Pelo menos uma coisa. Ficou perto do marido hoje, na hora de assistir a aula, né? Não, eu tô no meu celular, ele tá no escritório. Ah, não, querido. Pensei que vocês iam botar uma cadeirinha do lado do outro lá e assistir. Não, porque daí ele começa a fazer pergunta, eu prefiro ouvir. Ele nunca mais fez pergunta, tá igual aqui, tu era mais perguntadeira que tinha. Alguma pergunta hoje? Não, pastor, foi fantástica a aula. Obrigada, viu? Mas não me boicote mais, por favor. Não, o problema foi o YouTube. Eu não sei o que aconteceu. Lembra que o semestre passado teve um dia que aconteceu a mesma coisa? Sim. Nas semanas seguintes pegou o ano todo, não deu problema nenhum. Então, hoje, quando eu fui abrir, tá lá, né? Eu gravei, tá lá brevemente, mas na hora que eu ativo para ele fazer o espelho, ele travou e deu uma mensagem aqui que eu não tinha a mínima ideia do que é. Mas vamos fazer o possível. Não, mas tranquilo. Vamos testar na semana que vem antes da aula para ver se não há nenhum empecilho. Não, amém, amém. Ok, Vlamir, Neri, Afrânio, e tem uma aqui que eu não sei quem é. Não sei se ainda é o Arthur que está por aí ou... é a Adriana. Que bom tê-la aqui, querida. Alguma pergunta sobre a aula? O microfone está fechado, tem que abrir. Boa noite, paz do Senhor. Paz. Tá tudo certo. Aprendendo tudo aqui. Tá bom. Então, para a semana, mesmo horário, se Deus permitir, vamos estar aqui mais uma vez. Afrânio, Neri, Não, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vlamir. Só reforçando. Tudo tranquilo, pastor Renildo, tudo certo. Ok? Então, se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui. E amanhã, para aqueles que estão no curso de preparatório para a prova da Ormiban, né? Então, amanhã nós começamos a nossa batalha. Temos cerca de 150 dias para deixar os irmãos prontos para a prova. Então, orem pela gente para que Deus nos ajude a resumir de forma tal que eles possam estar prontos para a prova lá. Então, amanhã, 19h30, curso preparatório para a prova da Ormiban, né? Para aqueles que são candidatos ao ministério, à ordenação pastoral. Então, Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus assim o permitir. Amém, paz e graça. Graça, paz, até segunda. Paz.